Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Hoje nós vamos meditar nos Salmos de número 8, Salmos intitulado de A Glória Divina e a Dignidade do Filho do Homem. Estes salmos, ou este hino, foi escrito ao mestre de canto segundo a melodia de Os Lagares, dos Salmos de Davi. Irmãos, esse salmo, o assunto desse hino é a excelência de Deus na sua obra criacional, ou seja, a excelência de Deus nas obras da criação. Um dos temas principais de toda a literatura de sabedoria, ou seja, Eclesiastes, Salmos, Provérbios, entre outros. Este salmo ele pode facilmente ser chamado de um poema de sabedoria, porque ele pondera a exaltação por parte de Deus da humilde humanidade, ortogando o domínio sobre toda a criação, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E o salmista começa esses salmos trazendo o termo hebraico Javé, que traduzido aqui nas nossas versões de Bíblia é o Senhor. Então, o salmista começa trazendo o Senhor, ou Javé, que é o nome pessoal de Deus, da aliança que Deus fez, que o Deus que se revelou a Moisés através da sarça ardente, em Êxodo, capítulo de número 3, por exemplo. E o salmista começa dizendo, ó Senhor, Senhor nosso. E observe que primeiro ele traz o nome de Deus como sendo o Senhor absoluto, e depois ele traz o processo da humanidade submetendo ao jugo do Senhor, trazendo o Senhor nosso, ou seja, o termo Senhor nosso é realmente de senhorio da parte do mestre para com a criatura, do Senhor para com o servo. E é essa ideia que Davi vai descrever ao longo dos Salmos, uma dependência humana e uma exaltação da glória divina na criação. Tanto que Davi pega e de tudo que foi criado, o universo quase que ilimitado, como nós o conhecemos, não é? Davi descreve isso tudo como sendo obras dos dedos de Deus, o que enfatiza que Davi faz é enfatizar o poder de Deus. E nós vemos isso logo no verso de número 3 deste hino. Davi diz que quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Isso é lindo de se ler, lindo de se cantar, lindo de se ouvir. Davi está dizendo que tudo quanto foi criado, tudo quanto existe, tudo isso são obra dos dedos de Deus, ou seja, obra da criação de Deus. Irmãos, e nós temos Davi, então, seguindo, falando sobre, fazendo uma inferência a Jesus, e nós vemos isso do verso 4 ao verso 6, essa passagem especial, ela foi aplicada a Jesus lá em Hebreus, capítulo 2, versículos 6 a 8, onde diz que ele foi o homem perfeito. Então, além de ser Deus, Jesus é o modelo seguido por toda a humanidade remida, por toda a humanidade restaurada, por toda a igreja, por todos os salvos segundo a presciência de Deus Pai, desde antes da fundação do mundo. Jesus é o modelo a ser seguido, então. Isso depois de tendo Cristo, então, restaurado o domínio da humanidade sobre toda a criação. Domínio esse que antes havia sido estabelecido em Gênesis capítulo 1. Depois foi perdido na queda. E então foi estabelecido em Cristo. Nós temos referência a isso em 1 Coríntios 15, 27, Efésios 1 e 22, entre alguns outros textos. E Davi, então, apresentando essa grandeza de Deus, ele traz a pequenez do homem. Davi, no verso 4, ele vai trazer isso, que na vastidão no universo, e tendo profunda grandeza do poder do Deus, o homem ele é um ser pequenininho. O homem é minúsculo perto desse Deus tão gigante, tão grandioso. Agora, no verso de número 5, nós temos um termo que traz uma certa confusão a muitos, porque nós temos o verso 5 falando que fizeste-o, ou seja, o homem, no entanto, um pouco menor do que Deus. Agora vamos usar o raciocínio que Deus nos deu para meditar sobre esse texto.
A palavra hebraica aqui traduzida é Eloí, que embora possa ser traduzida para Deus, também significa na língua hebraica seres divinos ou anjos. Então, todavia, faz mais sentido se tivesse a ser dito do próprio Deus, não é? Uma vez que abre os Salmos falando do nome de Deus, Javé, seria mais didático para o leitor e até mesmo para o musicista, se aqui então tivesse, por exemplo, fizeste, no entanto, um pouco menor do que tu mesmo. Mas não é isso. A expressão trazida ali é em referência aos seres celestes e não propriamente ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos achar que nós somos uma espécie, que o homem é uma espécie de mini-deus, o que não é verdade. O homem, ele é uma das muitas criações de Deus que tem o seu valor, sim, claro que tem, mas não vale muito mais do que outras obras da criação. O homem, ele não tem, ele não vale ouro puro de Ofir, ele não é uma pedra preciosíssima da coroa da criação de Deus, não. O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, foi desligado de Deus, e Deus, então, em Cristo, religa o homem a ele. Mas o homem, ele só tem um valor para com Deus, novamente, quando está ligado com Deus, quando está em Deus, quando está na presença de Deus. E aí o Davi fecha os Salmos dizendo que o Senhor, ou seja, novamente, trazendo a palavra Javé, Javé é Senhor nosso, ou seja, é nosso Senhor, nós somos servos de Deus. Quão magnífica em toda a terra é o teu nome. Da mesma forma que ele abre, ele fecha o hino, trazendo novamente a excelência e a grandeza de um Deus que comanda, coordena e correlaciona tudo quanto existe. Um Deus cujo nada foge aos seus olhos e nada fica encoberto aos seus pensamentos. Um Deus que não sonha, decreta. Um Deus que realiza de acordo com a vontade soberana dele e não de acordo com o nosso querer. Deus abençoe a todos e até amanhã com Salmos de número 9, os Salmos ou o hino de ação de graça. Deus abençoe.